boa noite. Vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Estamos no último versículo da passagem, que é o versículo 42. E é uma continuação isso de hoje, porque a semana passada nós começamos a estudar o versículo 42. Eu já tinha mais ou menos alertado vocês que possivelmente nós não terminaríamos o versículo como aconteceu. Semana passada a gente ficou o debate todinho em cima do verbo dar, né? E anunciei alguma coisa, antecipei alguma coisa sobre a palavra ou expressão que viria a seguir. Que nós vamos de cara, já para não perder tempo, para ganhar tempo, destacar aqui, vai aparecer na tela, aqui no meu canto esquerdo, vocês estão vendo lá no quadro. Então, a expressão é água fria, tá? Vamos ler o versículo mais uma vez? Acho que é bom, né? E quem der de beber um só copo de água fria a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, amém vos digo, que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. Esse é o versículo. E nós vamos começar com água fria. Vamos lembrar alguma coisinha que eu já antecipei? Num clima muito árido, né, muito abrasivo, como é o clima do Oriente Médio, para você conservar a água fresca, a água agradável ao paladar, agradável ao ato de bebê-la, né, você tem que conservar ela em cântaros, né, em vasos de argila, e se possível, e isso era muito comum, né, nas casas do Oriente Médio, sobretudo da Palestina, enterrar o cântaro. Você enterra ele e aí você consegue conservá-lo, conservar a água com certo frescor. E mais uma coisa, gente, na tradição de hospitalidade do Oriente Médio, que é uma tradição tão forte, você nunca pode negar água a um peregrino. Você não pode negar a guarida, hospedagem, e não pode negar água. Se ele não quiser se hospedar no seu lar, pelo menos a água ele recebe. Porque é uma questão de sobrevivência naquela região. Então a água para os pés, a água fresca, fria para os pés, a água para beber, isso é um gesto de honra oferecê-la. Quem não é capaz de oferecer um copo de água fria, quem não é capaz de oferecer água para os pés do peregrino, é uma pessoa sem honra. Entenderam? Isso é uma tradição. E é assim até os dias de hoje. Vocês podem não acreditar, mas aí vocês vão ver uma tribo de beduínos assim, brigando, vorazes, mas esse gesto de misericórdia eles conservam como ato de honra. E Jesus, nesse versículo, ele está tentando resgatar no espírito de quem ouve esse sentimento de honra, de dignidade. Você confere dignidade ao outro ao oferecer água e se torna uma pessoa digna ao mesmo tempo. É claro que nós vamos transcender aqui o gesto de dar a água física, a água convencional. Nós vamos transcender isso, mas é mais para frente. Por enquanto, nós vamos primeiramente ver o sentido e o significado da água dentro desse contexto e também num contexto espiritual. Então, contexto aqui da caridade convencional. Gente, sentir sede é muito triste. Sabe? A gente conhece a sede de quando a gente está na correria e não dá tempo de parar para beber água. A gente conhece a sede quando você está no engarrafamento e não estava esperando o engarrafamento e não tem água para beber, né? E assim mesmo, um bom e digno engarrafamento de cidade grande, hoje em dia tem um sujeito vendendo uma aguinha. Não é? Aí você vai e compra lá um sacolé, um suco, uma aguinha. A gente conhece essa sede. Sede mesmo, sede de você não ter água para beber, não ter água potável para beber, a gente não conhece aqui no meio urbano, no ocidente, a gente não sabe o que é isso não.
Então, vamos tirar por base primeiro essa carência física de sentir sede. Faz um esforço imaginativo, gente. Sério? Agora vamos lembrar de uma passagem da paixão de Cristo, processo de martírio de Jesus antes de desencarnar. Ele diz poucas frases. Dá para contar as frases que Jesus, algumas delas, ou a maioria delas, são trechos, fragmentos de salmos. Mas tem uma muito significativa e que sensibilizou muito a figura magnânima de Madre Teresa de Calcutá. Conta-se que Madre Teresa de Calcutá, ainda quando era uma jovem chamada Agnes, ela pegou um trem na Índia, daqueles trens lotados de gente, saindo gente pela janela. E ela assistiu a cena triste de um indiano morrer com um ataque muito forte, um indiano que tinha tuberculose morrer na frente dela. Uma crise fortíssima. E ela ficou impactada com aquilo, desceu do trem e correu para a primeira igreja para orar. Na hora que ela se ajoelhou para orar, ela deu de frente com um dos vitrais da igreja, aqueles vitrais da Via Crucis, justamente aquele em que Jesus dizia: tenho sede. E aí, naquele instante, num insight, lógico, de uma mente que já estava previamente preparada para isso, ela conseguiu fazer todas as conexões possíveis que esse tenho sede sugere. E aí eu faço, por analogia, menção ao versículo de hoje. É análogo. Ela começou, a princípio, a pensar nas pessoas que tinham sede mesmo. E de cogitar a angústia e a aflição de quem tem sede de água, ela projetou, conseguiu romper a barreira da perspectiva convencional, projetou o coração e a mente lá em quem tem a sede de afeto. Então, aquilo que um peregrino no deserto sente na boca por não ter água, é o que muita gente sente no coração por não ter um colo que o acolha. Por não saber o que é um abraço. Entendeu? Olha, a partir dessa experiência de Madre Teresa de Calcutá, a gente agora retorna ao versículo e começa a pensar. Jesus está falando só de sede física? Não, lógico que não. Então ele está falando de um tipo de doação, de dádiva, já que semana passada nós falamos do verbo dar, que vai acoplada, que vai contida dentro do copo d'água. Dentro da água na bacia para os pés cansados. Está ali, está implícito, vai junto. No pacote é um só. Alivia o pé machucado, alivia a garganta seca, mas alivia outras coisas, outras aflições, outras angústias, que nós vamos debater devagarzinho aqui, tá bom? Para fazer isso, eu selecionei primeiro do livro Segue-me, capítulo 46, uma mensagem de Emmanuel, intitulada A Água Fluida, ou Fluida. Sabe aquele copinho? É uma tradição no meio espírita, né? Aquele copinho de café, de plástico, descartável, a maioria das casas espíritas usa ele. Para dar um copinho de água fluida no final do passe, para servir no final da reunião. Não sei no lar de vocês, a minha casa tem o hábito no final do culto também, né? Põe a aguinha lá, a gente toma água. Minha avó, até pouco tempo, não sei se a senhora ainda faz isso, ia na reunião pública levar uma garrafinha de água de casa para ela fluidificar na mesa do centro. Não é assim? Aí ela destampava a garrafinha. Aí um dia eu falei para ela, por que a senhora destampa a garrafinha? Ela falou, para facilitar o serviço dos espíritos. Então,
essa água aí. Essa água a gente põe na mesinha do centro, destampa, põe na mesa do culto, toma depois o passe. O Emmanuel vai falar dessa água. Mas ele vai falar dessa água tirando tanto coelho da cartola que vocês não vão acreditar. Ele começa dizendo assim: meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do copo de água fria, em seu nome, não apenas se reportava à compaixão rotineira que sacia a sede comum. E além disso, detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. Então você olha para o outro, sabe? E aí você imagina um abacate. Tem a casca, tem a polpa, aí depois vem o caroço. A assistência fraterna convencional, ela atende às necessidades da casca. Mas o que vai implícito, oculto, velado, dentro dela, atinge o caroço do abacate. Entenderam? Todos nós temos uma região mais íntima, mais interior, mais profunda, que é de difícil acesso. Porque a gente tenta se blindar contra qualquer acesso. A gente falou disso semana passada, né? De todas as formas. Minar, sabe? Romper essas barreiras do outro e chegar nesse interior não é tarefa fácil. Mas às vezes você consegue fazer isso com um copo de água fria. É aonde a gente vê às vezes, as mães, por exemplo. Meu filho é tão fechado, mas tão fechado. Nunca consegui conversar com ele sobre sentimento, sobre o que ele sente de verdade. Um belo dia, o coordenador da mocidade conseguiu, ficou uma tarde inteira conversando só os dois, arrancou segredos da intimidade do meu filho que eu nunca consegui. O que ele fez que eu não fiz? Deu um copo de água fria. Vocês estão percebendo a metáfora, né? Um gesto simples, sincero e afetuoso. Pronto. Água fria, o copo de água fria significa isso. O gesto simples, sincero e afetuoso. Às vezes, quando o filho chega em casa com um desenho da escola e você larga seus afazeres, larga a planilha do mês para parar e prestar atenção nele, para ele te explicar o desenho que fez na escola, é um gesto simples e afetuoso. E aí, com esses gestos simples e afetuosos, o outro, que pode ser seu filho, mas pode ser seu esposo, pode ser sua esposa, pode ser o chefe do trabalho, pega uma chavezinha, entrega para você e fala: toma, você entra aqui dentro e sai a hora que você quiser. Você sabe qual é o nome disso que eu estou falando? Uma palavra que resume isso tudo que eu estou falando? Confiança. Hoje em dia a gente está tão desconfiado, sabe? Medo do outro, danado, a gente se fecha. Precisa ter um gesto simples. Um gesto simples, acolhedor, afetuoso, olho no olho, para o outro se abrir para você. O Emmanuel está fazendo menção a isso. Valores espirituais profundos é isso. É o que vai lá no interior. É o que está guardado às 7 chaves. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Ele vai explicar o mecanismo de fluidificação da água, mas ele vai deixando pistas, sabe, pegadas, para ver se a gente pega no ar o que ele está querendo dizer. Por que a água é tão eficaz? Porque ela é simples e receptiva. O pai, a mãe, o esposo, a esposa, o patrão, o empregado, que quiser ser eficaz na convivência com o outro, tem que ser o quê? Simples e receptivo. Acolhedor. Olha só, por que a água é capaz de assimilar
das altas esferas padrões vibratórios tão elevados? Porque a água é simples, descomplicada e receptiva, aberta. Gente, 70% do nosso corpo é feito de quê? Então por que a gente vive com a energia pesada? Porque a gente turvou a água. Não é? Se a gente tiver um padrão mental que seja simples e receptivo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Pronto. Continua, Emmanuel. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Base pura. Gente, olha o quanto a gente tem para aprender com a água. E aí eu pergunto de uma maneira muito particular, peço licença à turma da internet, aos uberabenses. Tem coisa mais poderosa que a água? Arrasta carro, arrasta tudo, né? O pessoal da internet também sabe que agora nós estamos no Jornal Nacional, né? Então é tranquilo, né? Nessa base pura e simples também está implícito ali uma força, um poder de arrastamento e transformação incrível. Olha quantos elementos contidos nas características da água que, se transmutados em elementos psicológicos, forjam um caráter que seja, para o alto, base pura. O Chico era uma base pura. Em cima da base pura, Jesus fez vinho. Fez milagre. Agora, para poder conservar a base pura, receitinha de bolo do Sr. Emmanuel. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. Prece intercessória é a prece por quem? Pelo outro. Isso mesmo, Daniel. Isso aí. É a prece pelo outro. E geralmente o outro tem um espaçozinho tímido dentro das nossas preces. E geralmente o outro que tem um espaço tímido nas nossas preces é o outro do sangue, né? Mais próximo. Preces intercessórias em favor da humanidade. E pensamentos de bondade. Porque quando o sujeito vai fluidificar a água do centro, ele acha que tem que fluidificar a água do centro e pronto. Ele estende a mão, coloca a mão em cima da água, faz uma prece naquele momento e pronto. Não. Nós estamos falando de um processo de qualificação da água que circula no organismo dia após dia. Preces intercessórias constantes em favor do semelhante. Pensamentos de bondade o tempo inteiro. Aí você se torna uma pessoa saudável, não é assim, Ana Lorena? Uma pessoa saudável. O que você faz no centro é transferir para a água a sua saúde. E depois dividir essa saúde com o semelhante. É isso. É aquela historinha que eu contei do Eurípides Barçanufo com a Maria Modesto, cravo aqui em Uberaba, semana passada. O que Eurípides fez com a Maria Modesto foi transferir para a perna dela a saúde dele, tendo como mediador o quê? Um balde de água. A água foi o veículo, foi o meio em que ele transferiu para a perna doente dela a saúde do coração dele. Falar isso, eu sei que aqui tem terapeutas, tem médicos, tem profissionais de saúde, né, Ivanete? Vou falar uma coisa para vocês.
que eu tenho aprendido e aprendi, sobretudo nos últimos meses. A gente não transfere para o outro uma saúde que não tenha. Se você tem como proposta de vida cuidar da saúde alheia, você tem que fazer isso cuidando da sua. E quando a gente fala de cuidar de saúde, a parte fácil e superficial é melhorar a dieta e fazer exercício. A parte fácil e superficial. E olha aqui a tal da dieta. Deus que diz. Existe um processo, um mecanismo, sabe? Um engenho que precede isso, que está lá no caroço do abacate. Está lá no interior. Que é ginástica da alma. É pilates mental. É pilates mental. Pensamentos de bondade e prece intercessória. Isso te dá condicionamento psíquico que você distribui para as pessoas. Um abraço, num olhar. Aí, quando você tiver essa saúde integral, porque ela é inteira, ela é completa, alma e corpo, o falar se torna indispensável ou de menor importância. Você sai distribuindo saúde para as pessoas sem falar nada. Com olhar, com abraço, com aperto de mão, com sorriso. Ficando sentadinho do lado. A criatura que ora ou medita, olha que coisa forte que o Emmanuel vai dizer, num capítulo sobre água fluida. Sabe que esse capítulo que você abre o livro ao acaso, na hora do culto, e aí vem assim, água fluida, você fala, nada a ver, e fecha. Você fala, os espíritos não me ajudaram. Estava querendo alguma coisa sobre o problema financeiro aqui de casa, eu abri e veio água fluida. Não é? Aí você fecha, perdeu a lição. Olha aqui que ele vai dizer, a criatura que ora ou medita exterioriza poderes. Exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar. Nós estamos falando de medicação que a farmacologia do mundo desconhece, está longe de conhecer. Assistam um filme do Doutor Estranho, da Marvel. Assistiu, seu Daniel? Não é? Parece a gente tá rindo aqui, mas a coisa é séria. Um neurocirurgião muito bem remunerado em Nova York que conseguia tirar uma bala de dentro da cabeça do sujeito num lugar impossível. Sofre um acidente de carro, enfia as duas mãos no painel do carro, perde completa mobilidade nas duas mãos. Procura e gasta a fortuna que ele tinha com todos os médicos do mundo e não consegue recuperar o movimento das mãos. Até que alguém fala para ele assim, vai para Katmandu, vai para o Oriente. Lá eles têm uma medicina que você não conhece. Aí o resto é o filme do Doutor Estranho. Assistam o filme do Doutor Estranho, gente. Tem pancadaria, mas tem esse sentido assim profundo. E quando ele chega no Oriente, uma mestra espiritual que vai cuidar dele, fala para ele, olha, você pensa que sabe tudo sobre saúde. Você não sabe nada. Doutor Estranho, assistam, gente. Ó, como é que ele termina essa lição? Todas essas energias, esses poderes, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. E o sujeito pega a Bíblia e vê lá Jesus dizendo, olha, quando vocês quiserem ser meus discípulos mesmo, acha alguém que está muito doente, que está espiritualmente doente,
fragilizado, sabe? Abatido, desanimado, e dá um copo de água fria para ele. A gente lê um negócio desse, né, Dom Joana? E fala assim, que bobagem, dá um copo de água fria. Olha o que o Emmanuel está falando. Sabe de que ele está falando, gente? Com esse negócio de copo de água fria? De medicina quântica. Tem brincadeira aqui não. Ele está falando de técnica terapêutica de regeneração do corpo físico e do perispírito, trabalhada no interior de uma molécula de água. A mais simples. Olha só. Sabe, para entender em profundidade esse versículo aqui, a gente teria que fazer uns 20 anos de miudinho semanal só com esse versículo. Seu Adelmo, deve ter nas colônias, em alguma colônia muito elevada, um curso em alguma escola de alto nível, onde eles estudam o curso todinho, esse versículo. E quem está saindo desses cursos e está reencarnando no nosso tempo, é essa turma que está revolucionando a medicina contemporânea. É a turma que estudou no mundo espiritual, Mateus 10:42. Querem ver um negócio? Livro Nosso Lar, capítulo 10. Vou deixar a Euridice adivinhar que capítulo. Sobre o que nós vamos falar? Bosque das Águas. Capítulo 10 do livro Nosso Lar. No Bosque das Águas. O Lísias e o André Luiz saem passeando pelo Bosque das Águas. E o André Luiz é aquela coisa do oba-oba, né? Oh, que legal, que bonitinho, umas fontezinhas, um riozinho. Ah, que bacana, que lugar bonito. O Lísias sente, na superficialidade dos primeiros comentários do André Luiz, que ele não tinha entendido o sentido daquele parque. Eles estavam no meio do coração do nosso lar. O Bosque das Águas é o coração. E a gente lê e fica com a impressão, a princípio, de que é a governadoria, e não é. O Bosque das Águas... Bom, eu vou deixar o Lísias falar por mim o que é o Bosque das Águas. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. O André Luiz, eu não lembro mais direito como é que o povo lá embaixo na terra está cuidando dos seus rios, dos seus mares. Mas aqui na colônia, a gente leva isso muito a sério. Aliás, eu vou ser mais incisivo aqui, gente. Vou fazer uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Como é que vocês estão cuidando da caixa d'água da casa de vocês? Do filtro da parede, do bebedouro? Sabe por que eu estou dizendo isso? Não é porque ela limpa, chama o sujeito para limpar, não é isso não. Quando você dá um grito de cólera com seu filho do lado do bebedouro da sua casa, o que vocês acham que acontece com a água? Depois bebe e fala assim, essa água está com gosto de sabão, vou trocar de empresa. Né? Gosto de cloro, a Codal aqui em Beiracodal. Culpa da Codal, né? O ambiente da tua casa determina a qualidade da água que você tem na caixa d'água. Estou inventando esse negócio? É isso mesmo? É isso? Vamos lá. Conhecendo-a mais intimamente, ele está falando de molécula. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos, agora vai doer na canela de todos nós, para os fluidos de qualquer natureza.
Fluido bom, fluido ruim. Você põe na água que você quiser. Você põe na água lodo, não põe, Renato? Não põe, André? Põe lama. Você põe também coisas boas. Né? A gente cospe na água, né? Tem aquele ditado indígena, o homem é o único animal que cospe na água em que vai beber. Né? A gente joga todos os dejetos para os índios. Agora, e os dejetos mentais? Teve um mestre, um grande mestre, esse é especial, em Belo Horizonte, da equipe do Honório Abreu, chamado Leão Zálio. Grande professor, figuraça. Eu não conheci pessoalmente, não tive a sorte de conhecê-lo pessoalmente. Mas tem um acervo em casa de gravações, de estudos do seu Leão, que o Afonso Chagas me arrumou. E num desses estudos, o seu Leão fala um negócio que a turma boiou, não entendeu o que ele estava dizendo. Quando eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei. O seu Leão falava que todo rio, no mundo físico, todo rio, ele possui correndo, colado nele, um rio psíquico. Então tem um rio normal, e a gente não vê, mas colado nele está correndo um outro rio, que é de natureza psíquica. E quando o seu Leão fala isso, eu me lembro muito bem da turma que vai para a beira do mar para se energizar. Não tem um papo assim? Você toma um banho de mar, ou toma um banho no São Francisco, no Amazonas, e sai fortalecido. Não é assim? Mas em compensação, muitas vezes a água da nossa casa não tem a qualidade psíquica, fluídica, energética da água que a gente pode encontrar pura na natureza. O Lísias está falando justamente isso. Olha, aqui no nosso lar, ela é mais poderosa para os... aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. No nosso lar, tirando a turma que quis fazer uma revolta lá, queria uma feijoada, não está muito contente com as coisas lá. Tirando a turma que fez a revolta lá, que o governador teve que usar uma energia danada para conter, em geral, os habitantes de uma colônia mais próxima do orbe, que é o nosso lar, basicamente a alimentação deles se dá através da água da colônia, que também é remédio. Agora, faz sentido o Eurípides Barçanufo ter curado a perna da enferma com um balde de água fria. Faz sentido Jesus estar dizendo para os discípulos, deem água. Sabe aquela coisa quando uma pessoa está muito apavorada, assustada com alguma coisa que viu, que aconteceu, aí você pega e fala assim, calma, toma um copo d'água. Oi? Água com açúcar, né? Ou às vezes a água só, quase sempre água com açúcar. E a pessoa vai tomando a água e vai se acalmando. Quando vocês for dar esse copo d'água, dá em prece. Senão você põe 1 quilo de açúcar e não acalma. Dá a água e põe lá o açúcar da oração. Aí a pessoa acalma. Há repartições no Ministério do Auxílio, nós vamos falar do Ministério do Auxílio, absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Sabe o que o Lísias está dizendo? O enfermeiro Lísias? O Ministério do Auxílio é o lugar no nosso lar que basicamente recebe as pessoas em choque ou em estado de histeria. Então, o trabalho do Ministério do Auxílio é esse que eu mencionei agora, de dar água com açúcar, para o outro acalmar. É isso. Eles usam a água
e magnetizam, potencializam, qualificam essa água com dois padrões de energia, o solar e o espiritual. Agora eu vou falar um negócio bonito. Solar, isso aí a gente recorre lá no livro A Caminho da Luz, quando menciona que algumas reuniões para decidir os rumos do nosso sistema, elas são formadas por cristos, por governadores de orbe do nosso sistema, e eles se reúnem, vocês lembram onde? No Sol. Então vocês imaginam a energia amorosa desses espíritos emanando de lá. Não é que eles moram lá, eles se reúnem lá. E além da energia solar, a energia espiritual. Agora é bonito. O Lísio está dizendo que tem corações como o da irmã veneranda, que irradia energia como se fosse um sol. Um coração que brilha como um sol transforma a água, Tonzinho, em remédio que cura câncer. Um coração que brilha como o sol, coloca num copo d'água fria, calmante, que faz alguém desistir de um suicídio e querer viver. Mas só um coração que brilha como o sol. Livro Instruções Psicofônicas. O livro Instruções Psicofônicas é muito especial porque ele é um livro que veio através da psicofonia do Chico Xavier. Não foi psicografado. O Chico, transmitia as mensagens oralmente, a turma lá do Meimei, em Pedro Leopoldo, gravava, não é assim, Carlão? E posteriormente o senhor Arnaldo Rocha transcreveu, organizou e virou Instruções Psicofônicas. Capítulo 50. Que coisa linda. Santa Água. É um poema do Rodrigues de Abreu, é um poema dele. Eu separei alguns versozinhos. Santa Água é a filha mais dócil da matéria tangível, alongando os braços líquidos para afagar o mundo. Que coisa linda! Um bardo, né? Poeta. A filha mais dócil da matéria tangível é a água. Alongando os braços para abraçar e afagar o mundo. Lindo demais, né? Aí ele continua. Água que lava, água que fecunda, água que estende o progresso, água que corre simples como o sangue do globo. Água que recolhe os eflúvios dos anjos em benefício das criaturas. A água fluída na casa espírita. O pessoal às vezes fica tentando eleger as tarefas mais espetaculares do centro, que normalmente são tarefas disputadas à tapa, hein? Pelo menos a tapas psíquicos. As tarefas, sabe, que vão atrair redes de televisão. A tarefa mais importante de uma reunião doutrinária espírita é dar um copo d'água para quem chega. Olha, é mais importante. Não vou dizer mais importante, mas ele é mais emergencial que a própria oratória, a própria palestra. Mais emergencial que a palestra. Porque com a cabeça quente, com a cabeça cheia, ninguém entende nada que o palestrante falou. Se alguém chega angustiado, aflito, desesperado na casa espírita, gente, não fala para ele, meu irmão, senta aqui, escuta a palestra, depois nós conversamos. Não. Primeira coisa que você faz é, meu irmão, vem cá, vem tomar uma aguinha, dá uma água fluida para ele, deixa ele acalmar, depois você põe ele para escutar miudinho. É a tarefa mais importante que o centro pode oferecer para qualquer coração, de qualquer classe social. A água magnetizada com o eflúvio dos anjos. Eflúvio dos anjos.
Vocês imaginem um espírito como Alcione Villamil, aquele anjo de doçura. Lá das esferas que ela habita, ela dá um sopro de amor pela humanidade terrena, assim. E esse perfume vem viajando pelo infinito para pousar num copinho de aguinha fluida. Deus oferta isso para um necessitado. Se a dor vos bate à porta, se a aflição vos domina, trazeis santa água ao vaso claro e limpo, orando junto dela. Se a dor vos bate à porta, se um desesperado te procura, você pega um copinho de água fluida e entrega ele em prece, em oração. Às vezes acontece, o pessoal termina palestra, às vezes vem aquela pessoa assim, você vê que está desesperada, fala assim, olha, eu não sei mais o que eu faço, na minha casa, meu filho, ele tem uns ataques de cólera, que quebra a casa inteira, e ninguém segura ele, e eu falo com ele, para com isso, meu marido fala, para com isso, e ele gritando, batendo porta, quebrando copo. Simples. Deixa ele brigar, deixa ele quebrar a porta. Uma hora ele vai cansar. Na hora que ele cansar, o que ele vai fazer? Vai dormir. Na hora que ele dormir, você pega um copo d'água. Você faz uma prece de mãe. Prece de mãe. Uma coisa que eu acho linda que o Chico falava, que as preces de uma mãe arrombam as portas do céu. Faz uma prece de mãe em cima de um copo d'água. Pega esse copo d'água e coloca dentro do bebedouro do filtro, ou então faz o feijão da casa com ele. O bicho vai ficar manso, sossegado, Tonzinho. Nem vai saber o porquê. Um copo de água. Eu sei que tem gente que vai estar assistindo esse vídeo e fala, esse gordo é doido, né? Que negócio é esse? O sossega-leão dele é um copo d'água. Sabe aquela coisa do paga pra ver? Custa. O que você vai ter a perder com um negócio desse? Nada. Tenta. Mas a prece tem que ser de mãe. Mesmo que você seja o pai. E o rócio do alto, você sabe o que é o rócio? Orvalho. E o orvalho do alto, em grânulos sutis, descerá das estrelas, a exaltar-lhe sublime a beleza e a humildade. Olha, adjetivos que o poeta foi arrumar para a água. Beleza e humildade. A coisa mais humilde que nós temos no plano físico é a água, porque ela se acomoda a tudo. Se você colocar ela dentro de um copo, ela fica. Se você colocar ela dentro de uma piscina, ela fica. E se acomoda com o formato do recipiente. Isso é humildade, gente. Acomodar-se à característica do outro sem perder a própria essência é a síntese da humildade. E a água faz isso. E sorvida por nós, santa água, conosco será saúde e paz, alegria e conforto, bálsamo milagroso de bondade e esperança, a impelir-nos à frente na viagem divina da terra para o céu. Que beleza, né, gente? Que coisa linda. Entendemos a água, então? A água aqui aparece por dois motivos. Primeiro, que Jesus está sugerindo a nós, ele pensa 2000 anos na frente sempre, está sugerindo a nós um estudo aprofundado e constante sobre as propriedades terapêuticas da água, à luz da doutrina espírita. E, em segundo lugar, porque as características essenciais da água são um norte, uma bússola, na condução do nosso psiquismo no trato com o outro. Por isso que agora nós vamos destacar mais duas palavrinhas. Eu vou colocar as duas juntas e vocês já vão entender o porquê.
Pequeninos e discípulos. Vamos separar essas duas palavras, vão aparecer aqui no cantinho. Pequeninos e discípulos. Quem são os pequeninos? Renato, pensa ali, pega aqueles livros do Guimarães Rosa, do Graciliano Ramos. Pensa num cangaceiro, num jagunço do sertão, que tem uma peixeira baiana de cada lado do cinturão, 2 cintas de cartucheira, de cartucho, de fuzil trançado, 2 revólver, um Winchester, um rifle. Sentiu o drama? Com a cara de demônio. Zefirino Caninana. Marido da Gracinha. Marido da Gracinha. Sentiu o drama? É o pequenino. O Renato já fez as conexões todas, né? Todo discípulo de Jesus, nós estamos estudando há vários meses aqui os traços que definem o discípulo de Jesus. É aquele comprometido com o bem-estar, a saúde e a evolução dos pequeninos de Jesus. Só que os pequeninos de Jesus, o mais bonzinho, bate na mãe. Nós estamos falando de espíritos que, se não for um discípulo de Jesus, não tem quem ore por eles. Aquela escala que você fez também, né? Para até chegar no discípulo, vai uma caminhadinha boa. Né? Tem as graduações que a gente desconsidera elas, porque aí é detalhe demais, né? Mas tem o quase discípulo, o aspirante discípulo, é discípulo e não é. Aí vem aquelas camadinhas até chegar no discípulo. Mas todos caminhando no mesmo sentido. Então, quando a gente pensa numa criatura dessa, outro dia o Luiz Barcelos, meu amigo, ele estava comentando comigo de um sujeito difícil, mas difícil, que fez ele sofrer uma tarde. Maltratou ele. Falei assim, Luizinho, você já parou para pensar por que Jesus fez esse sujeito ficar uma tarde inteira com você? Ele, não. Você não falou que chegou em casa, a primeira coisa que você fez foi fazer uma prece por ele? Então, por isso, se Jesus não levasse esse sujeito, esse carne de pescoço, para passar uma tarde com você, ele não ia ganhar uma prece. É um pequenino. Uma criança levada, travessa, birrenta, custosa, tem que levar uns puxão de orelha, tem que ficar no cantinho, sabe aquele cantinho para pensar? Super Nani, né? Põe ali para pensar, de vez em quando fica lá na região de sofrimento, lá pensando no século, lá reencarna de novo. Tem espírito que Jesus lida com eles como se fossem crianças. Que, apesar de difíceis, custosos, complicados, sofrem, como qualquer espírito. E quando estão sofrendo, o que Jesus recomendou que o discípulo ofertasse a esses pequeninos? Um copo de água fria. Bom, agora nós vamos pegar essa primeira camada que nós estudamos até agora, 8h35, nós vamos tirar ela, esquece ela. O Emmanuel vai falar de um outro copo de água fria, uma outra camada, mais profunda. Olha só, livro Mais Perto, capítulo 25, Água da Vida. Na Terra, a água é o ingrediente mais expressivo da vida orgânica. Assim como a água, preciosa e necessária ao progresso, é a segurança do mundo. É também a piedade no campo espiritual de nossas relações uns com os outros. Piedade. O Emmanuel está dizendo, aquilo que a água representa para a vida orgânica na Terra, a piedade representa para a convivência entre as criaturas. Onde falta água, qual o nome que a gente dá para o lugar?
Hã? Deserto. O ambiente de convivência onde falta piedade, qual é o nome? Deserto. Então, que seja uma casa espírita. Se na convivência entre os tarefeiros faltar piedade, aquela casa espírita é um tremendo deserto. É árido, é seco, é hostil, é inóspito. Ali não tem vida. Continua Emmanuel. Piedade, piedade, guarda contigo no coração e no cérebro, para que o sentimento e a ideia te plasmem, onde estiveres, a palavra que reanime e que ajude. Então, se eu estou num lugar onde a pessoa com quem eu vou me relacionar é muito espinhuda, um ouriço, sabe aquelas pessoas que são ásperas? Não tem beirada, né, Renato? Você fala, bom dia, a pessoa fala assim, por que você está me cumprimentando assim? O que você quer? Sabe, a pessoa fala assim, que bicho azedo, né? Tem gente assim. Ou, eu tenho uns dias de ouriço que Nossa Senhora. Então, quando você encontrar uma pessoa assim, uma Luiz da vida, sabe, Priscila? Você encontrar ele assim, capa virada. Você oferece um copo de água fria para ele. Na forma de sorriso. Ou se o sorriso irritar ele também, prece, pensamento. Ele nem vai saber. Dá até um gostinho de pirraça. Você pode me odiar, mas eu rezo para você. Rezo, você não me manda? Desejo o melhor para você. Melhor dia, crescimento, paz íntima, calma. Jesus acompanhe seu caminho, te dê um bom dia de trabalho. Né, com sinceridade. Com sinceridade. É só reza de mãe você, então. Reza de mãe. Só a mãe que vai sair. É o que está faltando nisso. Sabe o que está faltando no mundo hoje? Maternidade. Está faltando maternidade. Até entre as mães. Até entre as mães está faltando senso de maternidade. Ó. Recorda-te de que não prescindimos da piedade que regenera e levanta, a fim de que, ofertando-a hoje, possas recebê-la amanhã, no dia de tua dor. Sabe por que você não pode privar o outro de um copo de água fria? Porque um dia você vai estar com sede. Sabe por que você não pode privar o outro de um gesto de piedade? Porque um dia quem vai precisar de piedade é você. E ai daquele dizer, comigo nunca. Se você não pisou outras estradas, você não sabe qual o próximo passo que vai te levar ao chão. Muito cuidado, gente. Muito perigoso dizer, nesse erro não caio. Muito complicado isso. Aprendi com a senhora, muito divertida, que eu adoro. Ela fala assim, eu não ponho a mão no fogo nem pelas minhas netas. Ela fala. Então eu não ponho a mão no fogo nem por mim. Simão Pedro, né? Criticando os companheiros, né? Eu nunca te negarei. Olha só, sabe o que aqui em Minas a gente fala queimar a língua? Morder a língua? Pedrão, Simão Pedro. Senhor Jesus, um de vós há de me trair. Pedro, eu não. Eu não. Mordeu a língua. Então a piedade é aquele gesto da água fria que você oferece para o outro, um copo d'água. Você fala assim, amanhã eu vou ter que bater na porta de alguém e pedir um copo d'água. Vou estar na rua com calor. Amanhã eu que vou estar numa situação que exija piedade. Sabe aquele vasinho que foi esquecido, abandonado, e a plantinha está sequinha, mas você vê que ela ainda está viva?
Você fala, nossa, as folhinhas estão murchinhas, a flor caiu, os galinhos estão secos, mas ela está viva ainda. O que você corre e faz? Não é assim? Primeira providência, põe um pouquinho de água. Aí você põe um pouquinho de água, dá atenção para o vasinho, põe no sol para receber luz. No outro dia, não precisa ser daí uma semana não, no outro dia, como é que está o vasinho? Está outro. As pessoas são plantinhas. As pessoas são plantinhas. Às vezes você é um sujeito mal-humorado, você olha e fala, está precisando de um pouquinho de água. Um pouquinho, né? Parábola do semeador. Aí você vai lá, dá um pouquinho de atenção, conversa, dá colo, escuta o outro, que, nossa senhora, como é difícil, mas tem uma fila de candidatos a oradores espíritas, pouquíssimos ouvidores espíritas. Gente que quer falar em nome de Jesus, pouca gente quer escutar em nome de Jesus. Trabalho bonito que eu acho que é o de assistência fraterna, né? De escutar, deveria ser de escutar. A pessoa acha que a principal habilidade ou talento que ela tem que ter para trabalhar com o trabalho de amparo fraterno é falar bem. E não é. É ouvir o outro. E aí quando você dá atenção para o outro, na verdade você está regando o outro. Um pouquinho de água. Aí depois que você regou, ele ouviu, se sentiu acolhido, amparado. Aí você fala umas poucas palavras que são como um sol iluminando ele. No outro dia você encontra ele com a carinha boa, viçoso, né? Alegre. Pronto. Isso é evangelho. E vamos caminhando para o nosso desfecho aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a gente já destacou a semana passada, item 17, a mesma lição, a piedade. Uma mensagem de Miguel, eu acho que é Miguel Arcanjo. Bordeaux, hoje é Bordeaux. Bordeaux, 1862. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Derreter o gelo da desconfiança. E esse gelo da desconfiança vem em função de uma palavrinha que nós vamos analisar hoje ainda. Vai dar tempo. O medo de perder. E o medo de não ganhar. Então a gente tem sempre o medo de levar prejuízo. Você para na porta do restaurante, o sujeito vem aproximando, pedindo para olhar seu carro. Você já fica apavorado, fala assim, será que quando eu voltar o carro vai estar lá? Aí você entra no restaurante, senta e não almoça, não janta em paz. Você fala, nossa senhora, aquele sujeito tinha uma cara mal encarada, eu não sei. O medo de perder. E às vezes, o medo de não ganhar. Aquele sujeito lá no emprego, que é seu amigo, você fica o tempo inteiro pensando, será que ele é meu amigo mesmo? E se ele está querendo, na verdade, o meu lugar na empresa? Então isso gera um clima de competitividade e desconfiança, gera um clima de disputa constante, que faz com que o nosso coração seja um iceberg, sempre desconfiado. E onde existe o gelo da desconfiança, a piedade ela tem que surgir como um sol, promovendo o desgelo. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Estamos começando a entender nessa lição qual que é a recompensa de Jesus. Ele está falando desse encanto. O encanto, o sentimento bom, gostoso, de quando você sente que um gesto seu, generoso, beneficiou alguém. Mas só isso? Aí você achou que era o quê?
Esse é o problema da gente ler a literatura, principalmente do André Luiz, como quem senta para assistir um filme do Spielberg, só entusiasmado com a alta tecnologia das colônias. Porque tem espírita que jura que a recompensa é morar na colônia, onde você tem um aeróbus que não tem pneu, então nunca vai furar o pneu do ônibus. Não é assim? Nossa, que beleza, que chique que é lá. As casas devem ser tudo florida, tudo bonitinha. A recompensa não é isso não, gente. Até porque quando você pega lá um sujeito igual ao Alfredo e a Ismália, da mansão transitória, lembra? Eles optaram, preferiram viver numa região de sofrimento, de trevas. Moram lá. Porque para eles, a recompensa não é o jardim bonito da colônia. A recompensa para eles é ser útil. É esse encantamento que a piedade traz. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. E devotamento é o ouvido ou o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. O copo de água fria é a linguagem metafórica de Jesus para um gesto de piedade. E gesto de piedade é ato de devotamento. Devotamento é esquecer de si para pensar no outro. Estou falando em grego, numa sociedade que prega justamente o contrário, né? Onde você faz cursos e mais cursos para ser uma super águia real, predadora, imponente. Ninguém quer ser pomba da paz. Competição, o tempo inteiro. Você tem que lutar pelo seu lugar ao sol. E, sabe, rios de tinta gastos com livros de autoajuda e palestras motivacionais para dizer que você é capaz de brilhar mais que o outro. O Evangelho traz outro. O Evangelho vem falar de devotamento. Devotamento é, o outro é mais importante do que eu. Tudo que eu fizer na minha vida é para gerar felicidade e bem-estar para o outro. Mesmo que seja em prejuízo pessoal. É essa loucura que o homem trouxe há 2000 anos atrás. Nós ainda canta de Jingle. Fui irônico, vocês sabem disso. Para fechar, então, perdido e recompensas. As duas palavrinhas. Jesus, ele já conhece a turma, ele já cuida. Calma aí, espera aí, vocês não vão perder a recompensa não, viu? Porque na hora que ele começou a falar de água fria e os discípulos começaram a sentir que ele está falando de devotamento, os espíritos falaram, mas aí eu vou sair no prejuízo, mas eu vou ficar pensando no outro o tempo inteiro e o meu. A preocupação, por isso que eu destaquei agora aqui, ó, perder e a recompensa. Porque ou a gente está muito angustiado com medo de perder, ou a gente está muito ansioso querendo ganhar. Um dos dois. O que eu vou ter de volta? E o meu? Né? O que eu ganho com isso? Duas perguntinhas. Você vai entrar no cristianismo de cabeça, assim, para ser causa de vida, e faz essas duas perguntinhas. Primeiro, o que eu vou ganhar com isso? Segundo, eu vou perder alguma coisa? Vocês estão achando que é brincadeira? Olha lá. Cartas do Coração, livro do Emmanuel, primeira parte, lição 40, a retribuição. O Emmanuel vai comentar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27, que nós vamos estudar daqui uns 15 anos mais ou menos. Vai calma, você tem... Vai ser só ansioso, hein? Né, vó? Pedro disse-lhe, e nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Pedro. Oh, Pedro.
Porque, sabe que isso aqui é muito bacana? Porque lá no começo do Evangelho de Mateus, quando Jesus vai recrutando os discípulos, o Mateus pega e escreve assim: e deixando tudo na praia, seguiu. Realmente, deixando tudo. O problema, lá a gente fica comovido com Pedro, falando, nossa, ele largou tudo, né? Aí no capítulo 19, Pedro, eu larguei tudo, e o que eu vou ganhar com isso? Larguei tudo, e eu com isso? Oi? Mateus também. O próprio Mateus larga a coletoria, né? E vai seguir Jesus. Pedro faz a pergunta, e aí, ó, e nós aqui, os 12, deixamos tudo, o que nós vamos ganhar com isso? Ganhou uma cruz. O Pedro ganhou uma cruz de cabeça para baixo, né? E conviver com Paulo, que não era brincadeira, não. Emmanuel vai comentar esse versículo, Mateus 19, 27, ele diz assim, o Emmanuel: a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos tempos religiosos. Consagra-se o homem a determinado ciclo de fé e clama de imediato: que receberei? É um tal de fazer barganha com os espíritos assim. Tem gente que faz prece como se fosse ordem, os benfeitores. Ó, seu Eurípides, o senhor não deixa gotejar nesse tempo de chuva, gotejar na minha casa, não. Eu estou indo para o centro agora, estou indo trabalhar, estudar o evangelho, miudinho. Quando eu voltar, pelo amor de Deus, não quero goteira na minha casa, não. Aí você volta, tá destelhada a casa. Não faz isso, não faz um negócio desse. Nós temos muito mais que a gente merece. Nosso casa aqui tá nesse salão uma hora dessa, com esse banquinho de madeira. Isso é mais do que merece. E é mais, Dona Joaninha, mas é tudo que precisa. É mais do que merece e tudo que precisa. Vamos pedir o quê? A recompensa já é isso. Simão Pedro, que desejou saber que lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da própria renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humildade que lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiria, mais ampla caridade foi constrangido, até o sacrifício extremo, a cruz. Se deixaste, pois, por devoção, ó devotamento, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, laços que te prendiam às zonas inferiores da vida. Quanto é que eu vou ganhar? Recorda que por felicidade tua, sorte sua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Ah, mas Jesus fala lá no versículo que vai ter recompensa. A recompensa é essa. Ser útil à causa do Evangelho. Se você presta para alguma coisa no núcleo de trabalho cristão ao qual você está vinculado, põe o joelho no chão, agradece essa recompensa, porque receber trabalho sob o teto de Jesus já é em si a recompensa. Não espere mais nada. Certinho, gente? Até a semana que vem. Às vezes você trabalha 20, 30 anos esperando uma recompensa que já te foi colocada aos pés várias vezes. Você ignorou. A nossa recompensa está no trabalho em si. No próprio ato de doar, de dar.